O regime czarista foi derrubado em 1917, quando ocorreu a Revolução de Fevereiro. Aconteceu em março em nosso calendário porque era utilizado o calendário juliano na Rússia, e o Ocidente usava o calendário gregoriano. No dia 23 de fevereiro, 8 de março, uma passeata em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres chamou os operários a greves. No dia 26 de fevereiro, uma multidão dirigiu-se à Duma contando o hino revolucionário. No dia 27, os soldados e operários ocuparam o Palácio de Inverno e a capital da Rússia caiu nas mãos dos revolucionários. A partir de São Petersburgo, a revolução se espalha por toda a Rússia. As autoridades imperiais foram exoneradas de seus cargos políticos e substituídas por elementos nomeados por sovietes. Os novos dirigentes, em suas maiorias, eram mencheviques. Houve uma limitação dos bolcheviques no movimento. Em 2 de março de 1917, houve um acordo entre Duma e Soviética. Assim foi colocado um governo provisório de maioria liberal na Rússia. Esse fato mostrou a força da população e dos operários russos contra o regime czarista, assim encaminhando o país para uma série de mudanças e colocam a última página do regime czarista num país onde era controlado praticamente por uma única pessoa. A dualidade de poderes. Com o fim do czarismo na Rússia, houve uma aliança entre o soviete de Petrogrado, eleito pelos operários e soldados, e pelo governo provisório, controlado pela burguesia. Ocorreu então, em pouco tempo, uma dualidade de poderes entre duas partes dessa coligação. A dualidade de poderes é quando duas partes de uma aliança, no caso da Rússia, disputavam o poder do Estado. O governo provisório não correspondia às aspirações populares e pretendia continuar na Primeira Guerra. Já os sovietes, detentor de uma representação local mais direta e efetiva, encaminhavam uma proposta de paz, ou seja, queria que a Rússia saísse da guerra. Havia diferenças políticas entre duas partes da aliança, formada após o fim do regime czarista. Uma das mais fortes discordâncias entre o governo provisório e os sovietes de Petrogrado era a relação à guerra em andamento, pois o exército russo sofria pesadas baixas com mortes e perdia muitos recursos. Lenin mostrou em abril de 1917 as chamadas Teses de Abril. São propostas. Algumas dessas propostas eram: todo o poder aos sovietes, dissolução do governo provisório, a paz imediata e várias outras sugestões. O governo provisório pôs o partido bolchevique na ilegalidade. Em julho de 1917, Lenin refugiou-se na Finlândia, mas o governo provisório prendeu vários líderes e pessoas ligadas ao partido bolchevique. A Revolução Bolchevique. Na Rússia houve inúmeras e consecutivas mobilizações e manifestações populares entre março e outubro de 1917, pedindo mudanças políticas, sociais e econômicas profundas e em defesa da paz. Essa revolução refletiram para fortalecer os partidos revolucionários, ou seja, os bolcheviques. Em setembro e outubro desse mesmo ano, a crise se agravou, criando condições para que as palavras ordem bolchevique, paz, pão e terra, encontrando-se respaldos entre a grande maioria da população, mas faltava um líder para começar essa revolução. Lenin voltou à Finlândia em outubro de 1917, onde ficou exilado por alguns meses, pois o governo provisório, pós os bolcheviques na ilegalidade, propôs desencadeamento imediato da revolução para acabar com o governo provisório. Uma reunião do Comitê Central do Partido Bolchevique, sob liderança de Lenin e Trotsky, iniciaram a marcha para a insurreição. A criação do Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes de Petrogrado e a preparação da Guarda Vermelha para conter os contra-revolucionários, para que os insurretos tomarem o poder em nome dos sovietes, em 25 de outubro de 1917, 7 de novembro no nosso calendário. Ditadura do proletariado ou sobre proletariado. Para destruir a velha ordem russa, os revolucionários, após a tomada de poder, adotaram muitas medidas. Uma questão
enfrentada pelo governo revolucionário bolchevique dizia respeito à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia fez negociação separada com a Alemanha, ocorrendo em 13 de março de 1918 a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado teve alguns prejuízos para a Rússia. Por causa desse tratado, a Rússia teve que reconhecer a independência da Finlândia e Ucrânia, abrir mão do controle de outros estados e teve que receber a Alemanha, região fértil. Políticos conservadores e antigos oficiais monarquistas uniram-se e formaram o Exército Branco, uma força militar contra-revolucionária. Assim, o Exército Branco enfrentou o Exército Vermelho, representante do poder soviético, iniciando assim uma guerra civil no país. O consumismo de guerra foi uma arma usada para derrotar o Exército Branco. O poder soviético estabeleceu um rígido controle sobre a produção e o consumo no país. Trotsky, o comandante do Exército Vermelho, impôs uma disciplina rigorosa. Nos combates para derrotar os brancos, o Exército Vermelho anexou o território que formaram a União das Repúblicas Soviéticas, URSS. Os adeptos de Lenin passavam a ofensiva no plano político. Foi fundada em 1919 em Moscou a Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Tinha o objetivo de levar as propostas e os exemplos da Revolução Russa às massas populares de outros países europeus. A Rússia vivia em crise generalizada após a Guerra Civil. A agricultura e indústrias declinaram. Entre outros problemas, agravaram a situação da Rússia. Os russos estavam com mais dificuldades para sair dessa crise. A adoção da NEP. Tal situação concorreu para que o governo soviético adotasse a nova República Econômica, a NEP, em março de 1921, recuando de alguns aspectos comunistas da guerra. As grandes industriais, os bancos e o comércio atacadista continuavam controlados pelo governo. A partir de então, os camponeses pagariam um imposto em espécie e o excedente de sua produção seria de ser comercializado a preço de mercado. As pequenas indústrias e médias receberiam estímulos para fomentar o seu crescimento. Outras reformas da NEP recaíram sobre aspectos do cotidiano da população, introduzida no meio de processo revolucionário ou no decorrer da Guerra Civil. Foi abolida, por exemplo, a gratuidade dos serviços. A vitória política de Stalin. Stalin ficou composto de secretário-geral em 1922. Com a morte de Lenin, em 1924, teve início disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. No 13º Congresso do Partido Comunista, em 1924, Trotsky foi derrotado por uma aliança entre Stalin e importantes dirigentes bolcheviques. O 14º Congresso do Partido Comunista, em 1925, aprovou a tese de consolidar primeiro o socialismo na União Soviética, e Stalin tornou-se o principal líder soviético. Em contrapartida, Trotsky se empenhou numa luta sem trégua contra o regime stalinista. Trotsky, por sua vez, foi assassinado no México em 1940 a mando de Stalin. Stalin governou como um ditador. O isolamento da União Soviética obrigou o governo a financiar o desenvolvimento tecnológico e industrial do país com recursos internos. O Estado promoveu o incremento da indústria de base, formou cooperativas agrícolas, os kolkhozes e shovkhozes, para ampliar a produção.